Ah, os anos 90. A gloriosa época que saía um filme de super-herói por ano. Mas também era a época dos desenhos, como Batman Animated Series, Superman Animated Series, Homem-Aranha Animated Series e X-Men Animated Series. E claro, não podemos nos esquecer dos animes, como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. Crescer nos anos 90 com certeza foi uma coisa muito boa. Contudo, tinha uma grande coisa diferente. A gente não tinha internet para buscar informações sobre os nossos desenhos e heróis favoritos. E daí a gente tinha que recorrer às revistinhas. E de todas as revistinhas clássicas que a gente teve nos anos 90, nenhuma, mas nenhuma marcou mais do que a revista Herói. Conhecida por fazer diversas matérias dos Cavaleiros do Zodíaco, a revista entrou no imaginário dos brasileiros, sendo um espaço onde podíamos encontrar rumores, notícias e análises dos desenhos da época. Assim, a revista Herói era basicamente um canal do YouTube nos anos 90. E ela era simplesmente demais. E principalmente porque tinha altos spoilers de Cavaleiros do Zodíaco. Numa época que a gente não tinha Wikipédia para ver quais eram os episódios de Cavaleiros do Zodíaco. A revista Herói foi fundamental naquela época pra gente entender o que estava acontecendo. Mas a lendária revista Herói não falava apenas de CDZ, e sim falava de praticamente tudo que envolve a cultura nerd de hoje. E obviamente o Batman estava sempre entre os tópicos falados por eles. Eu, por exemplo, tive algumas dessas edições que na época falava do lançamento do Batman Forever. E olha, eu tenho uma nostalgia braba com essa capa aqui, que pra mim é simplesmente antológica, essa arte aqui do Batman Animated Series, que eles acabaram aproveitando do jogo do Mega Drive. Então por isso eu decidi fazer algo meio louco hoje. Não sei nem se vai dar view, mas eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu fui atrás das primeiras 50 edições da revista Herói e resgatei todas as matérias que eles falam do Batman e da DC Comics. E olha, foi um negócio incrível, porque é como ver a história do Batman através de uma lente do passado. Porque eles têm várias matérias de anúncios que estavam acontecendo das coisas do Batman, como anúncio do Batman Eternamente, anúncio do desenho do Superman, e eles comentavam em cima dessas notícias e dava pra ver que eles realmente estavam animados pro que estava por vir na história do Batman e da própria DC. Então vamos começar logo o vídeo, porque eu tô muito animado pra falar dessas edições aqui da revista Herói. Roda a abertura e vamos lá! Pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então vamos falar da revista Herói. Ela foi criada em 1994, na esteira do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, na Manchete, e pelos jornalistas André Forastieri e Rogério Campo. A revista, que circulava na metade dos anos 90, fazia em média 100 mil exemplares por tiragem, e circulava todo o Brasil. O impacto cultural dessa revista é sem igual, porque até então não existia uma revista específica sobre esse assunto no Brasil. E uma outra coisa que ajudou muito a popularizar a revista é que eles escreviam de um jeito super fácil, os textos não eram grandes, e para uma criança como eu, era super de boas de acompanhar. Ela, sem dúvida, foi a pioneira, e por ser uma das primeiras e por ser muito boa, o impacto foi gigante. A primeira edição tem essa capa icônica do Seiya, mas o Batman já estava presente na capa, bem ali. E claro, uma matéria do Batman Animated Series. O texto principal, claro, que era do CDZ, mas também tinha espaço para gibis. Tivemos aqui um texto sobre HQs que estavam sendo adaptadas para animações na época, como o Homem-Aranha e o desenho do Homem de Ferro, que estava para sair. A última página da revista destacou que o desenho Batman Animated Series estava terminando e que teríamos os últimos 20 episódios em 1995. E o desenho do Batman, de fato, depois desses 20 episódios, terminou mesmo, mas ali naquele momento ninguém fazia ideia que a gente iria ter o Superman Animated Series e eventualmente teríamos todo um universo da DC em cima do Animated Series do Batman. Agora, uma coisa legal de ver é a empolgação da revista Herói para o Batman Forever, nessa pequena frase aqui. E é importante um pouco de contexto, porque a gente estava em 1994 e o Batman Forever estava começando a criar hype pro lançamento no ano seguinte. E a revista Herói estava muito empolgada pro lançamento desse filme. Até porque vocês vão ver depois que eles não eram muito fãs dos filmes do Batman do Tim Burton. E eles não tentam esconder isso. Na edição 2, com a capa do Yoga,
temos o Coringão na chamada da esquerda. E assim que abríamos a revista, uma matéria sobre um possível filme da Mulher Gato com a Michelle Pfeiffer. E bem, hoje a gente sabe que isso nunca aconteceu, mas esse projeto de um filme solo da Mulher Gato eventualmente iria acontecer nos anos 2000 com a Halle Berry fazendo a Selina Kyle. Agora, nessa edição 2 da Herói dá uma tristeza no coração, porque eles têm uma entrevista com o diretor do filme Máscara, e o diretor comenta na entrevista que estava super, hiper, mega empolgado para começar as filmagens do Máscara 2, com Jim Carrey e tudo mais, algo que infelizmente nunca aconteceu. No final da mesma edição temos a matéria do Coringa, que na verdade é sobre a origem do Coringa Capuz Vermelho. E essa origem eu fiquei muito surpreso que eles contaram, porque essa origem que eles contam do Coringa Capuz Vermelho é o negócio da Era de Prata. E pros anos 90 era uma história bem desconhecida. E tudo que eles citam na matéria é com extrema precisão. Agora, como que eles conseguiram descobrir isso no Brasil nos anos 90, eu não sei. Talvez eles tinham um cara nos Estados Unidos que conseguiu matérias para levar pro Brasil. Contudo, a gente já tava nos anos 90 e já tinha Piada Mortal. E a Piada Mortal não é citada aqui, apesar da foto principal da matéria usar uma arte da HQ da Piada Mortal. Na edição 3, uma novidade, o Superman na capa. Ou melhor, Super-Homem, porque na época o pessoal chamava o Super assim. E hoje praticamente todo mundo chama o Superman de Superman, mas as pessoas que ainda chamam o Superman de Super-Homem é justamente por causa que naquela época só se chamava Superman de Super-Homem. Agora, gente, saca só essa notícia aqui de que o Lobo teria um filme, mas a revista estava ressaltando que ainda não tinha nada confirmado, era apenas um rumor. Poxa, vai dizer que isso não parece vídeo do YouTube comentando o rumor. Pra mim é quase a mesma coisa, só que mudou, a gente não tá mais numa revista, a gente tá num vídeo interativo do YouTube. Mas desde os anos 90 se comenta rumor de filme que pode acontecer como pode não acontecer. As coisas não mudaram tanto assim, só o jeito que a gente se comunica. E essa edição 3 é bem focada na DC e tem até um pequeno texto sobre o novo uniforme do Arqueiro Verde. A reportagem principal, que era do Superman, lembra um pouco a origem do personagem em 38 e como que o herói perdurou sem se modificar tanto ao longo das décadas. Temos então detalhes dos 5 atores que foram Superman até aquele momento, e o texto rasga elogios ao Christopher Reeve. E também fala das sagas das HQs do Superman que estavam acontecendo naquele momento nos Estados Unidos. E lembrando que 94, 95 não fazia muito tempo que o Superman tinha morrido nas HQs. Então a busca pelas coisas do Superman realmente estavam bem em alta. E no finalzinho dessa mesma edição, ainda tem um perfil bibliográfico do Lex Luthor. E assim, ó, em termos de conteúdo da DC, essa edição aqui foi a melhor de todas. Na edição número 6, tem algo muito curioso. É uma notícia sobre o encontro do Batman com o Superman da série animada, mas que vai acontecer numa HQ chamada Batman Adventures número 25. Que assim, ó, eu fui atrás dessa HQ aqui e de fato aconteceu o encontro entre os dois. Mas assim, ó, o mais curioso disso tudo é que nessa época ainda nem tinha sido anunciado o desenho do Superman Animated Series. E a revista estava falando do crossover da HQ do Batman com o Superman, algo que eventualmente iria brotar a ideia do crossover do Batman Animated Series com o Superman Animated Series dentro do próprio desenho do Superman. E o resto, né, vocês sabem, é história. Na mesma edição, tem um destaque para o Aquaman do Peter David, que é aquele Aquaman que tem um gancho na mão e que todo mundo lembra dele por causa disso. E numa outra edição, uma reportagem sobre os Novos Titãs, que foi um projeto bem anos 90 da DC. Mas o curioso aqui é que o texto errou o nome do Lanterna Verde Kyle Rayner, colocando como Kyle Raynor. E eu até fui atrás de outras revistas da Abril para ver se eles chamavam Kyle Rayner de Raynor, mas de fato isso nunca aconteceu, foi sempre Kyle Rayner. E a revista aqui eu acho que acabou errando, colocando Raynor no lugar de Rayner. E agora sim, a gente chega na edição número 8, onde tem uma grande matéria sobre o Batman Forever. Temos essa primeira nota do filme com um logo, e o mais interessante é o destaque no texto para a substituição do Michael Keaton pelo Val Kilmer. E assim, ó, como eu disse antes, a revista Herói não gostava dos filmes do Batman do Tim Burton, especialmente o Batman Michael Keaton. E quando foi anunciado essa troca do Michael Keaton pelo Val Kilmer, a revista ficou muito animada com essa notícia. E vocês vão ver que todo o texto do Batman Forever elogiava o Val Kilmer. Agora, nessa mesma matéria, também diz que o filme do Batman Forever
vai ter um jogo do mesmo estúdio do Mortal Kombat, a Acclaim, e que isso vai resultar num jogo sem igual, porque vai usar a mesma tecnologia do Mortal Kombat. E bem, é muito engraçado ver isso em retrospectiva, porque esse jogo do Batman Forever da Acclaim foi horrível. Um dos piores jogos que eu já joguei do Batman. Mas, de fato, não dá pra duvidar que a matéria estava certa. O jogo, de fato, saiu e o jogo, de fato, usava a tecnologia do Mortal Kombat. Então, aqui, ó, eles acertaram. Só não foi um jogo bom. E tem um texto aqui também sobre o Darkseid, da origem dele e a primeira aparição. E depois tem um pequeno destaque para um crossover do Batman com o Punisher, que tinha acontecido há pouco tempo nos Estados Unidos. E esse daqui é um dos meus textos favoritos da revista Herói, porque eles valorizam demais esse crossover do Batman com o Punisher. Porque, gente, isso era um mega crossover nos anos 90. Imagina você viver numa época que de fato existia uma possibilidade de acontecer um crossover da DC com a Marvel. Um dia tem o Punisher, o outro dia pode ter o Homem-Aranha, um outro dia com os Vingadores. Existia mesmo essa possibilidade de acontecer. Era algo muito palpável. Hoje em dia, claro, a gente sonha com isso nos filmes e tal, mas não é muito palpável. É quase um sonho impossível de acontecer. Mas na época o sonho de fato era real e acontecia em algumas HQs. E isso era demais e a revista reconhecia isso. Na edição 9, uma matéria sobre uma nova graphic novel do Shazam, e que na época ainda era chamado de Capitão Marvel. E na edição 10, eu preciso destacar esse negócio dos X-Men, porque eles revelam que o desenho dos X-Men dos anos 90 tinha uma abertura especial apenas exibida no Japão. E, cara, esse tipo de informação era demais. Porque era a típica coisa que, quando a gente lia, a gente só podia imaginar como é que era. Ah, mas como é que será que é essa abertura dos X-Men no Japão? Ninguém sabia, porque não tinha vídeo, não tinha YouTube. E hoje, essa relação nossa já muda um pouco, porque a gente, quando recebe esse tipo de informação, vem junto o vídeo. E a gente vê ali a abertura junto. E assim, essa abertura dos X-Men do Japão, nos anos 90, era demais. Tinha que ter feito um anime totalmente dos X-Men desse jeito aí. Teria sido incrível. Edição 11, o Batman voltava a aparecer na capa, e agora como novo Batman. E isso era uma alusão ao retorno do Bruce Wayne como Batman, que tinha recuperado os movimentos da perna, como um desfecho da saga A Queda do Morcego. Eles também falam um monte sobre o novo uniforme preto do Batman, que era o uniforme da HQ Troika, e que ficou conhecido por se basear no uniforme do Batman Returns. E olha só, na mesma edição tem uma matéria sobre o Alex Ross, e que ele estava trocando a Marvel pela DC para fazer uma certa história chamada de Reino do Amanhã, que, vejam só, seria uma das maiores histórias da DC de todos os tempos. Na edição 12, o Batman finalmente é destaque na capa, assim como o Robin. E a matéria principal era sobre o Batman Animated Series. E olha só, eu acho muito legal porque naquela época eles já reconheciam o Batman Animated Series como a melhor produção de todos os tempos de um super-herói. A melhor adaptação. Eles falam isso na capa da matéria. Então o Batman Animated Series sempre foi aclamado por todo mundo desde que ele saiu, porque a qualidade era tão boa que o pessoal via na hora. Só louco pra não reconhecer. E nisso temos um guia de episódios com notas para todos os episódios que eles conseguiram encaixar na edição. Apenas 3 episódios ganharam nota máxima, que foram Coração de Gelo, Um Favor para o Coringa, que, pra quem não lembra, é a primeira aparição da Arlequina, e Cuidado com o Fantasma Cinzento. Depois, a gente ainda tem um pouco de informações dos bastidores do desenho. E, infelizmente, não teve nenhuma citação pro Paul Dini, o que me deixou um pouco triste com isso. Mas, naquela época, era de fato muito difícil reconhecer roteirista de desenho. Também tem um pequeno encarte dos bonecos do Batman Animated Series e da nova linha de bonecos que estavam saindo nos Estados Unidos, Legends of the Dark Knight. E sem falar que tinha um texto do jogo do Batman Animated Series para a Super Nintendo. E assim, pros fãs do Batman, essa daqui com certeza foi uma das edições mais marcantes. No número 11, um pequeno perfil da Mulher Gato, lembrando todas as 4 atrizes que foram Mulher Gato até então. E é curioso que na época só tinha 4, e hoje são apenas 9. Temos a continuação do guia da série animada do Batman. E aqui eu confesso que não entendi por que eles deram nota 5 pro episódio do Hugo Strange, na qual eu não concordo, mas tá tudo bem. O guia dos episódios continuou na edição seguinte, e aqui eles se redimiram e deram nota 5 para os episódios Quase o Peguei, Eu Sou a Noite e O Homem que Matou o Batman, que de fato são todos episódios para nota 5. Aí sim eles mandaram bem demais. Mas assim, ó, brincadeiras à parte, esse tipo de guia é fundamental para quem
era criança na época. Porque assim, ó, não existia a Wikipédia com a página da lista dos episódios ali pra gente conferir. E como o desenho só passava no SBT, não tinha como saber quais episódios a gente já tinha visto e quais a gente não tinha visto. E esse guia era fundamental pra gente ter uma noção de quantos episódios faltava pra gente assistir. E a revista Herói fez esse guia com outras séries, como Power Rangers e a própria série do Superman Lois e Clark depois. Na edição 17, que falava sobre o Spawn, a revista também lembrou do crossover que ele teve com o Batman, e praticamente dedicou uma página inteira com isso. No número 18, temos a primeira menção do desenho do Superman Animated Series, que seria produzido e exibido em 1996. O Batman voltaria a ser citado apenas na edição 22, com uma matéria sobre a atualização dos gibis nos Estados Unidos em 95. Além disso, tem uma pequena seção sobre o Batman Forever, que mostra aqui algumas concept arts bem legais e um texto sobre a mudança na direção do filme. E assim, é muito legal que na matéria eles falam que o Batman Forever vai ser o maior filme do Batman de todos os tempos. Eles falam isso sem nenhuma dúvida. E é por isso que eu sempre digo aqui, o hype do Batman Forever antes do lançamento do filme era gigante, gente. Gigante. A partir da edição 23, a Herói mudou de nome para Herói Gold. E o formato da revista foi atualizado. Claro que o carro-chefe ainda era CDZ, mas pouco a pouco eles começavam a expandir sobre outros assuntos. Na edição 25 tem uma reportagem especial sobre a nova série das aventuras de Lois e Clark, mas eles também aproveitam para falar de outras séries do Batman. E eu gostei muito dessa matéria porque tem uma foto do Batman Adam West nos bastidores que eu nunca tinha visto antes e achei demais. E, inclusive, essa matéria é muito importante porque ela fala dos outros seriados do Batman antes do Batman de 66, porque a gente teve outros 2 Batman. E hoje, meio que todo mundo já sabe essas informações, mas para os anos 90, pouquíssimas pessoas sabiam disso. E por isso que essa revista era tão importante assim, trazia à luz essas informações desconhecidas do Batman e de outros heróis. Depois temos uma matéria rápida sobre o Batman Forever, e que agora já era chamado de Batman Eternamente pela revista. A reportagem mostra fotos exclusivas dos personagens que foram feitas pela revista Vanity Fair. E agora, na edição número 26, tem um negócio que me marcou demais. Porque tem essa capa que mostrava esse Batman, e que era o Batman Jean Paul Valley, com aquele traje super maneiro dos anos 90 dele. Acontece que a editora Abril estava chegando nessa parte do arco e a revista Herói fez um texto para falar sobre isso. E assim, gente, o visual desse Batman me impactou demais. Eu lembro que quando eu vi esse Batman, eu pedi para minha mãe comprar alguma HQ do Batman que tivesse esse Batman na capa. Mas, infelizmente, comprar gibi nos anos 90 era um negócio meio complexo, porque você dependia da banca. E às vezes a banca não recebia a HQ que você queria, levava algum tempo para chegar. E era uma confusão, porque às vezes chegava e às vezes não chegava. Enfim, o resultado é que eu nunca tive uma HQ do Batman com esse visual, mas eu sempre quis ter. Acho que esse é um dos motivos de eu gostar tanto desse visual do Batman, porque eu nunca tive a oportunidade de ler. E bem, na mesma edição que tem esse negócio do Batman, tem um especial do John Constantine, que na época era publicado pelo selo adulto da DC, a Vertical. E a partir da edição número 30, a gente começa a ter um negócio muito interessante, porque eles começam a mostrar uma enquete dos personagens mais populares para a revista, e que isso era feito pelos próprios leitores. E obviamente CDZ ficava em primeiro lugar, e disparado em primeiro lugar. Mas a surpresa é que Power Rangers ficava em segundo, X-Men ficava em terceiro e o Batman só aparecia em quarto. E esse negócio dos Power Rangers ficar em segundo lugar só mostra como que Power Rangers era extremamente popular no Brasil nos anos 90. E eu adorava, especialmente o Power Rangers no espaço. Na edição 32 tem uma matéria sobre o Duas Caras, que passa por cima da origem dele, e tudo isso por causa do filme Batman Forever. Uma coisa legal é que eles também mostravam produtos que estavam sendo comercializados no Brasil. E nessa edição, eles falaram de um VHS do Batman Animated Series, com o episódio A Gata e Suas Garras. E assim, ó, eu confesso que nunca vi pra vender um VHS do Batman série animada, mas eu lembro que eu mesmo gravava os episódios direto do SBT. E tenho as fitas até hoje, em algum lugar. E, finalmente, na edição 33, o Batman volta a ser capa. Temos uma super matéria sobre o Batman Forever e um pôster especial. E de novo, o engraçado é o texto deles valorizando o Val Kilmer no lugar do Michael Keaton. Como eu disse, a revista Herói não gostava do Batman Michael Keaton. O Val Kilmer era salvação para eles. Na matéria, eles também colocam essa foto do filme do Robin,
que na minha opinião é uma das cenas mais legais do Batman Forever. Tem também uma breve menção aos cards colecionáveis do filme, e que eram todos desenhados, mas que infelizmente foram lançados apenas nos Estados Unidos. E eu preciso confessar pra vocês que esses desenhos eram bem legais do Batman Forever. E uma outra coisa que chama atenção é a parte dos Batmóveis. Porque como era 1995, dava pra mostrar todos os Batmóveis live action em uma única página. E ainda sobrava para mostrar o Batmóvel do Animated Series. E bem, hoje não dá para fazer isso com tanta facilidade, porque tem no mínimo uns 8, 9 Batmóveis live action. Na edição 34, temos mais uma matéria do Batman Forever, mas dessa vez é para comparar os uniformes do Michael Keaton com o Batman Val Kilmer. E, obviamente, a questão polêmica dos mamilos foi levantada pela revista. A revista lamenta que tem os mamilos no uniforme e até cita uma história do Bob Kane dizendo que ele não gostava desse negócio dos mamilos. Só que assim, daí eu já não sei se é verdade ou não. Na edição 36, outra matéria do Batman Forever. E aqui destacando a presença da psicóloga Chase Meridian. No número 39, temos um resgate muito legal dos crossovers da DC com a Marvel. Mas são citados apenas 3. O Homem-Aranha com o Superman, o Batman com o Hulk e dos Jovens Titãs com os X-Men. E na última página tem uma pequena resenha da HQ do Batman Cavaleiro das Trevas. E é legal que esse texto reconhece que a HQ do Cavaleiro das Trevas foi uma das HQs mais importantes da década de 80. E isso é inegável junto ali com a HQ do Watchmen. Na edição 40, a revista Herói faz uma homenagem ao Christopher Reeve, citando que ele foi o melhor Superman de todos os tempos. E isso aconteceu porque em maio de 1995, aconteceu aquele trágico acidente do Christopher Reeve, que ele acabou caindo de um cavalo e ficou sem o movimento do corpo. Esse incidente, quando aconteceu, abalou o mundo inteiro, porque ele já era o Christopher Reeve, o Superman super, hiper, mega conhecido. E ficou, de fato, todo mundo muito abalado com a notícia. E é muito legal de ver a revista Herói nos anos 90 reconhecendo o talento do Christopher Reeve e já reconhecendo ele como o maior Superman de todos os tempos. Na edição 41, temos uma matéria muito boa do Robin. É contada a história do Dick Grayson até virar o Asa Noturna. A revista ainda lembra os outros personagens que foram Robin até então. E citam inclusive a Robin Carey Kelly. Na edição 48, uma resenha da HQ Piada Mortal. E também alguns anúncios de brinquedos do Batman. E assim, tudo isso porque o filme do Batman Forever estava prestes a lançar. E a estrela aproveitou aquele momento para lançar outros brinquedos do Batman e principalmente da série animada. E sabe como é que é? O Brasil levava um tempinho para receber os brinquedos. E eu gosto que inclusive esse brinquedo do Robin com esse veículo era um negócio que eu tinha. E que eu me arrependo muito de não ter mais, porque era muito legal. E na edição 50, temos um guia de desenhos que estavam sendo exibidos no Brasil, e o Batman Animated Series é citado aqui, sendo exibido no SBT domingo às 10 da manhã. E também temos uma reportagem com heróis com mais de 50 anos. E claro, eles citam o Batman e o Superman. Lembrando que na época o Batman tinha mais ou menos 56 anos e hoje ele já tem mais de 80. E infelizmente a gente tem que parar a história a partir da edição 50. E isso porque eu não consegui encontrar outras edições para conseguir ler online. Mas a revista Herói continuou suas edições por muitos e muitos anos. Ela inclusive chegou a ter um site e toda essa fase dela durou até 2002. Ao longo dos anos houve outras tentativas de ressuscitar a marca, mas infelizmente nunca com o mesmo impacto que a edição original. Mas de qualquer jeito, a revista Herói é um patrimônio da cultura pop do Brasil. O legado da revista para todo mundo que cresceu nos anos 90 é inestimável. Eles tinham essas matérias do CDZ, dos heróis, que de fato tinham informações importantes. Eles tinham os guias dos episódios, que era extremamente necessário, e ela, sem sombra de dúvidas, marcou época. E foi muito legal fazer esse vídeo revisando a história da Herói, pra ver a história do Batman dentro da perspectiva deles. Mas enfim, gente, esse daqui é o vídeo do Batman e da revista Herói. Eu espero que vocês tenham gostado, não sei se esse formato vai dar certo, mas eu peço pra vocês que comentem aqui embaixo. Lembram da revista Herói? Por favor, comentem aqui. E no mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dale DC! E esse foi o vídeo da revista Herói e o Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.